Olá, meus amigos, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos juntos para tratar de um tema intrigante: a institucionalização do patrimônio. Para que isso, professora? Institucionalizar o patrimônio? Vou explicar. A gente tem na nossa legislação brasileira mecanismos que nos permitem institucionar o patrimônio. Para quê? Para que a gente possa, na medida que a gente escolha o patrimônio, na medida em que a gente gostaria de preservar aquele patrimônio, a gente pode, através dessa institucionalização, fazer com que esse patrimônio seja preservado. Então, para preservar um patrimônio, as famílias podem se socorrer dessa legislação brasileira para que esse patrimônio fique, então, organizado dentro de um CNPJ. E isso faz com que o CPF se desloca e o CNPJ assume o patrimônio. Então, como que a gente faz? O patrimônio, quando a gente compra e comprava, porque eu espero que daqui para diante a gente mude o paradigma e comece a comprar patrimônio em pessoa jurídica e não na pessoa física, a gente comprava os patrimônios até agora, né, que eu espero que mude, no CPF. Então ficava lá no nosso posto de renda uma casa, uma sala e um carro, enfim. O que a gente comprasse, a gente lançava no nosso imposto de renda. E no imposto de renda, quando a gente lança esse patrimônio dentro do imposto de renda, o que acontece? Esse patrimônio fica vinculado ao CPF. Só que, para institucionalizar o patrimônio, preservar o patrimônio, eu tenho que tirar do CPF e levar para um CNPJ. Então, o CPF fica sem o patrimônio, mas o meu CNPJ, a minha empresa, adquire o patrimônio por transmissão. Eu faço uma transmissão do meu patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Pronto. Feito esse passo, eu já comecei a modernizar as minhas ações, institucionalizei o patrimônio. E a importância é exatamente essa. O patrimônio deve ficar vinculado à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não morre, ok? E além disso, quando eu levo esse patrimônio para a pessoa jurídica, eu também consigo, dentro dessa pessoa jurídica, criar 3 pilares muito importantes para a segurança desse patrimônio, para preservar esse patrimônio. E quais são esses 3 pilares? É a incomunicabilidade, que não permite que os noras, os genros, mandem no nosso patrimônio, eles não participam desse patrimônio. A inalienabilidade, porque esse patrimônio ele fica reservado, preservado, não é para vender. E a impenhorabilidade, porque esse patrimônio não vai servir de garantia para dívidas, até porque preventivamente nós já separamos o patrimônio que está livre de despedido, porque nós estamos fazendo uma operação segura para as famílias, não é nada de jeitinho brasileiro, não, é tudo de acordo com a lei para gerar segurança para as famílias. Aí nós criamos, então, esses 3 pilares lá dentro dessa institucionalização do patrimônio e ainda podemos criar uma outra garantia, uma outra segurança. Nós podemos garantir que o pai e a mãe continuem no comando de todo esse patrimônio enquanto vida tiver. Então, esse patrimônio, ele fica sob a gestão do pai e da mãe. Aquele que morrer primeiro pode transmitir essas cotas sociais, a participação societária para aquele que sobreviveu. Então, aquele que sobrevive adquire as cotas por reversão, chama-se cláusula de reversão. Então, o cônjuge que falecer primeiro reverte as suas cotas para o cônjuge que ainda está vivo
e só transmite para os filhos quando nem pai nem mãe estiverem mais aqui. Então, os filhos somente vão receber a gestão e o patrimônio por inteiro quando não tiver mais presentes nem pai e nem mãe. E isso é muito bacana, porque imagina se você fez uma doação para um filho enquanto menor. Se você tiver uma doença e precisar de vender esse patrimônio para cuidar da sua saúde, você não vai poder fazer, porque não existe reversão daquela doação que foi feita para o filho menor. Para você conseguir fazer essa reversão, você vai ter que entrar no judiciário, fazer um pedido para o juiz, o Ministério Público vai ter que opinar, e aí só depois do juiz falar, do Ministério Público falar e o juiz conceder uma autorização é que você vai conseguir vender esse patrimônio e de repente já não dá nem mais tempo, né? Então, não é bacana, doação não é bacana, testamento também só dá confusão, porque testamento também depende da análise daquele juiz, depende da análise lá do cartório, enfim, depende de terceiro, não é bacana. Então, o patrimônio institucionalizado, ele vai permitir que você faça a reversão desse patrimônio quando quiser. Você continua mandando o patrimônio, gerindo o patrimônio totalmente enquanto estiver aqui. Enquanto você não virar estrelinha, você vai ser o gestor do patrimônio, o pai e a mãe. E para quem que serve? Para qualquer um, porque vamos supor que você tenha um único imóvel. Se você não fizer o planejamento, aquele único imóvel vai para inventário. No inventário, vai se perder mais de 25% desse patrimônio, porque só o imposto de herança ou de doação, a partir de 2024, ele vai ser de 20%. Mais as despesas de cartório, advogado, pelo menos 25% você vai perder desse patrimônio. Então, para quem serve? Para todas as famílias que tiverem um patrimônio que seja. E quando a família tem um patrimônio mais simples, um imóvel, dois, enfim, um patrimônio menor, não precisa de implementar um sistema gigante para fazer esse planejamento patrimonial. Pode ser feito de uma forma muito mais simples, exatamente para atender aquela família que tem menos patrimônio, ok? Então, serve para todos. E quando que eu devo fazer? Ontem. Mas se não fez, faz hoje. Porque ainda dá tempo. Nós estamos nos últimos momentos para fazer o nosso planejamento e aproveitarmos da alíquota que hoje, na doação ou na herança, que é o caso de fazer a transmissão desse patrimônio no planejamento patrimonial da família, ao institucionalizar esse patrimônio, nós podemos fazer essa doação que ela varia hoje de 2% a 8%. Se deixarmos para 2024, essa variação vai ser acima de 20%. Então, não dá mais para esperar. Agora é a hora. Precisa ser tomada providência urgente para que o nosso patrimônio não se perca para a burocracia do Estado, dos cartórios, dos advogados. Perder 25% do patrimônio só por deixar e adiar essa medida para 2024 não é bacana, não é inteligente e você não vai deixar que isso aconteça, porque 25% do seu esforço de uma vida não pode se perder para a burocracia, não é certo? Então é isso. Tome providências, tá bom? Conte com a gente. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem que eu estou passando agora para vocês. Siga as nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. E conte com a gente e pesquise nas nossas redes sociais. Nós temos muitas outras informações sobre o planejamento patrimonial para as famílias brasileiras. Essa é a nossa missão. Você tem a importância e é nossa obrigação passar para vocês a informação de que você pode mudar o paradigma e institucionalizar o seu patrimônio. Isso é inteligente e isso é só para as pessoas que têm informação. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.